Bem-vindos a mais um podcast Discutindo Teses. Considerado como um todo, este podcast atende a diferentes necessidades em diferentes níveis para distintos públicos, onde mesmo acadêmicos experientes poderão encontrar aqui informações importantes e úteis para o seu dia a dia profissional, além de indicações sobre as várias etapas da produção científica, seus requisitos, aspectos formais, propósitos, técnicas e métodos, que sempre variam de acordo com as especificidades daquela disciplina científica. E não somente para aqueles que têm na pesquisa acadêmica, na pesquisa científica, sua principal área de trabalho e dedicação. Buscamos, dentro deste propósito, trazer doutores e doutoras em nível de pós-graduação stricto sensu, doutorado, com trabalhos realizados com grande qualidade científica, pautados numa lógica objetiva e em critérios avaliativos que se mostrem efetivos, e não mais meramente especulativos ou puramente teóricos. E teses de doutorado têm uma profundidade superior a outros tipos de trabalhos em nível de pós-graduação, como mestrado, enfim, e qualquer coisa abaixo disso. Há literalmente uma inovação no panorama da ciência. Então, o ideal é se ir direto para um doutorado? Perguntaríamos. Com cessa vênia, entendo que não. A capacidade de realização de uma pesquisa se estrutura funcional e metodologicamente ao longo de todo um processo formativo intelectual e laborativo, experiencial, vivencial, onde se começa com trabalhos monográficos de compilação e pesquisa de relativa profundidade, para não dizer pouca, sem muitos critérios de seleção do material a ser utilizado, principalmente o material bibliográfico, e muitas vezes de autores. E as monografias, já em nível de especialização, e com a dissertação, representando uma evolução, um maior aprofundamento, mas nada ainda se apresentando de novo, reservando-se a elaboração para isto da tese. Depois de todo esse longo treinamento, vivência, idas e vindas, que a isso se agrega uma produção de uma nova concepção teórica, comprovada, demonstrada, positivada, inovadora. Hoje temos como convidado o professor doutor Alexandre Cavalcante de Queiroz. Num breve, sumário currículo, que é o que comporta, ele é bacharel em odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco, por si só já uma excelente referência. É especialista em endodontia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, mestre em ciências biológicas pela USP, doutor em patologia ambiental e experimental pela Universidade Paulista. É professor titular da Universidade Paulista, ministrando aulas em cursos de graduação e pós-graduação. Fundador, para um outro momento, do Instituto CARES, voltado ao atendimento e promoção da saúde de forma gratuita para populações marginalizadas e carentes. Ou seja, um homem que se preocupa não só com a ciência, não só com o trabalho, mas com o social. A sua tese de doutoramento foi Suscetibilidades à infiltração bacteriana na interface de 3 modelos de implantes, componente protético, Cone Morse,
hexágono externo e hexágono interno. O objetivo da pesquisa foi o de investigar a probabilidade da infiltração bacteriana do Staphylococcus aureus e do Staphylococcus mutans, através de uma interface, que ele também explicará o que é isso, num implante componente protético. Foram utilizados 3 grupos adiantando de testes. Utilizou-se unidades formadoras de colônias em placas Petri, lembrando que essa pesquisa, para não ferir suscetibilidades e aquilo que é preconizado, se desenvolveu in vitro. E os resultados obtidos foram comparados. Dentro disso, buscando-se quais foram mais ou menos eficazes para cada grupo de testes dos pilares já apresentados para implantes. Em sendo assim, o nosso convidado para as suas digressões, para os seus comentários. E seja muito bem-vindo e muito obrigado, antes de mais nada. Queria agradecer ao professor Wagner pelo convite, fazer parte desse programa maravilhoso que é Discutindo Teses, né? Wagner, eu queria, em primeiro lugar, falar o desafio que é você montar uma ideia para trazer para o doutorado, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar é nisso, né? Então, você tem que pensar assim, olha, qual a relevância que isso vai ter para a ciência e para a comunidade, que, na verdade, quando você está produzindo ciência, alguém está pagando, né? E quem paga isso? A sociedade, através de... obrigado. Através de fomentos, de bolsas que a gente busca. Então, a primeira coisa que a gente pensa é assim, o que isso vai ser útil para a sociedade? Então, é a primeira pergunta que você tem que fazer. Segunda pergunta, o que eu vou buscar dentro da minha área que seja um questionamento para a sociedade? Então, quando a gente pensou nisso, a gente viu uma coisa que estava muito em voga hoje, que é o uso de implantes dentários, né? Então, um grande número de pessoas pensa, não, implante dentário é de hoje. Não! Olha, Wagner, implante dentário, a gente tem relatos na literatura que foi usado em múmias na época áurea do Egito. Na época áurea do Egito, já se fazia implantes dentários. Aí eu fico imaginando, né? Para uma pessoa ter um implante dentário na época do Egito, a primeira coisa devia ser da realeza. Só que a gente sabe como funcionava a coisa, né? Então, quem exercia naquela época eram os sacerdotes. E ele tinha que fazer aquele modelo experimental em alguém. Quem eram? Os escravos. Até chegar na realeza. Porque a realeza não pode morrer. Porque o sacerdote sabe. Se morre a realeza, quem é o sacerdote morre junto. Então é uma grande discussão social desde aquela época. E aí veio a evolução do negócio. Até que a gente chegou, primeiro, a uma liga metálica que tivesse baixíssima rejeição pelo corpo humano, que é a liga de titânio. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar nisso, olha, qual modelo metálico que eu vou usar? Então, titânio chegou, que é o que tem menor rejeição pelo corpo humano. Então, a primeira coisa que eu queria desmistificar aqui é que não existe rejeição pelo ser humano ao titânio. Ponto. Porque há falhas na técnica que muitos dentistas empurram a culpa para a liga metálica. E falam assim, olha, o teu corpo rejeitou o implante. Não, para com isso. Na verdade, estava contraindicado. A maior contraindicação é o cara não ter estrutura óssea para suportar o implante. E aí você tem que passar, a primeira coisa, por uma bateria de exames radiológicos que te tragam imagens mais fiéis possíveis do que você vai fazer. Então, hoje, se você procura um dentista e ele não pede uma tomografia,
que é um exame tridimensional da coisa, e ele pede uma radiografia comum de um plano só, ele vai estar trabalhando em um plano, então ele não sabe profundidade. Então aí já começa perdas de implante. Porque chega na hora, não tem sustentabilidade e perde-se o implante. Aí é mais fácil empurrar para o paciente e falar: o teu organismo rejeitou. Não teve rejeição nenhuma. O que teve foi falta de estrutura óssea. Esse é um questionamento que o paciente deve fazer ao seu dentista. E só dá para fazer se fizer um bom exame pré-clínico, pré-cirúrgico, através de exames radiográficos. Segunda coisa é se o meu paciente tem condições orgânicas de receber o implante e o organismo dele está de tal forma que ajude a osteointegração, né? Então, por exemplo, paciente diabético. Diabético pode colocar implante? Sim, diabético é uma doença crônica, né? Mas que tem controle. Se ele tiver com a glicemia controlada, não tem contraindicação. Quem está contraindicado? Quem não está com a glicemia controlada. Então, é uma outra coisa para a gente rever, né? Então, às vezes, o pré-cirúrgico, os exames pré-cirúrgicos vão determinar o sucesso clínico, que muita gente pula. Mas a maior parte desse sucesso depende da evolução da coisa com o passar dos dias, depois da cirurgia. Então, depois da cirurgia, você pode ter a chegada de uma colônia bacteriana nesse local. Porque na cavidade bucal, nós temos mais de 300 tipos de bactérias que se organizam e formam uma perfeita cidade no entorno do dente e no entorno do implante, né? Porque às vezes o paciente fala assim, ó, eu vou colocar um implante para não ter mais problema. Não, você vai ter o mesmo problema. Você só não vai ter cárie, mas os problemas no tecido periapical em torno do implante, nos tecidos de sustentação daquele implante, é o mesmo de dente comum. Então, vendo isso, estudando isso, qual a pergunta que sempre se fez? Como eu faço para minimizar isso? O que é que eu tenho que fazer para minimizar a perda de implante por processos inflamatórios decorrentes de contaminação por bactérias? E aí, a indústria veio com uma solução: inventar diferentes modelos de estruturas da junção entre o componente cirúrgico, que é o implante, e o componente protético, que ali tem um espaço. Então, o que a indústria fez? Inventou alguns modelos de implantes. Os mais utilizados é o hexágono interno, hexágono externo e o cone Morse, né? Aí você pode perguntar assim, Alexandre, por que na tua tese você usou de um fabricante só? Um questionamento. Porque a plataforma hexágono interno, hexágono externo e cone Morse é uniforme em todos os fabricantes. Então, se eu pego o fabricante Y, falo cone Morse, ele tem que ter o mesmo designer do fabricante X, ou do fabricante A, ou do fabricante B, né? Por isso que eu decidi usar de um fabricante só para ter um mesmo nível do que eu ia avaliar. Porque é uma outra coisa que a gente pensa, que eu tenho que ter um parâmetro fiel do que eu estou usando. Por quê? Porque eu posso, ao publicar essa tese em uma revista internacional, eu posso ter um cara lá em Singapura lendo minha tese e querendo replicar o mesmo modelo para falar, ó, vamos ver o que esse cara fez, se é certo. E ele tem total condição de replicar tudo que eu fiz em laboratório. Mas aí eu tenho que descrever fabricante, o lote que eu usei,
quais foram as condições que eu trabalhei. Isso é metodologia científica. Né? Que às vezes os erros na tese estão na metodologia científica que você usou. Só uma curiosidade. Para se trabalhar com implantes, tem que ser um endodontista, um Um implantodontista. implantodontista. Mas no curso de odontologia, a gente está habilitado a trabalhar em todas as áreas. Mesmo na endodontia. Endodontia. Mas o que se faz depois? Os cursos de aperfeiçoamento, que a gente tem aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado, onde você vai aprofundando a técnica, entendeu? Aí, teoricamente, um dentista não precisa ser especialista em implante para fazer isso. Né? Então, qual foi a minha evolução na área odontológica, né? Aí você vê que meu currículo foi composto mais ou menos assim. Quando eu saí da graduação, eu pensei, o que mais leva o meu paciente para o meu consultório? Não é o amor. Não é o amor. Ninguém vai procurar dentista por amor. Ninguém. Qual a maior procura para o dentista? É a dor. Então, o cara só aparece com dor. 90% dos caras que vão ao consultório é dor. Então eu falei, eu tenho que entender de dor. E o que mais leva o paciente à dor? Problemas endodônticos, que o pessoal fala canal, eu tive que fazer um canal. Então quer dizer que a cárie já está bem evoluída, que atingiu o sistema de canais radiculares. Aí começa a dar dor. E nessa fase, dá umas dores bem complexas, que o paciente chega no consultório e fala assim, ó, só com vontade de bater minha cabeça na parede, doutor. Ou dá uma dor pulsante, que parece que tem um coração dentro da minha boca. Ô, doutor, começou a doer um dente, agora tá meu rosto inteiro, dói tudo. Então eu falei assim, vou me especializar em dor. Porque eu queria que todo paciente que fosse no meu consultório saísse sem dor. E aí eu tinha que dominar a dor. E eu só dominaria dor se eu dominasse endodontia. Então eu comecei por aí. Mas aí, aprofundando meus estudos, eu vi que a dor, na maioria das vezes, era gerada por essa flora bucal bacteriana. Eu falei, putz, para completar, eu tenho que estudar bactérias. Aí foi quando eu fiz meu mestrado em microbiologia, para entender bactérias. Então, meu foco de mestrado foi estudo de bactérias, né? Dentro da ampla área que é microbiologia. Mas aí, em seguida, eu pensei o seguinte, eu tenho que ampliar. Então, eu passei a estudar o estudo das doenças, que é patologia. E aí eu vim na patologia experimental. O que é a patologia experimental? Criar modelos de laboratório para estudar, dar respostas às principais doenças. E eu peguei uma doença bucal. Entendeu como é que é a coisa? E a evolução que você tem que fazer no meio acadêmico. Porque, na verdade, tem muita gente que não vê esse trilho. E ele vira um profissional dimórfico. Porque ele fez especialização em uma coisa, fez mestrado em outra, fez doutorado em outra. Aí vira uma salada mista que ele não estudou profundamente quase nada. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, um zelo que a gente tem que ter, principalmente eu e você que damos aula na graduação, da gente canalizar nossos alunos para isso, fazer nossos alunos visualizar isso. Por exemplo, você pega um aluno, professor Wagner, eu gosto do direito civil. Pô, mas a área do direito civil é abrangente demais. Então, filho, vá nesse caminho. Mas não se perca no caminho. Você tem que ter foco. Então, siga na especialização, no mestrado, no seu doutorado, sempre com a mesma vertente. Perfeito. Que aí você vai ter condições de ter bases sólidas. Porque senão você cria um Frankenstein, né? Que é emendado e ele não sabe profundamente quase nada. E ele não chega a um modelo de tese, a um modelo de estudo que dê respostas à sociedade.
E nem ele, na sua completude profissional, ele chega a esse modelo. Mas vamos retomar aqui a Sim, tese. mas O que eu criei aí, né? Aí a ideia era dar uma resposta à perda de implantes. Aí a indústria veio com esses 3 modelos. Mas aí veio um grande desafio, Wagner, que a minha tese é experimental, é in vitro, não é in vivo, é in vitro. Então eu tinha que criar um modelo semelhante à boca. E esse foi o maior desafio. Criar uma plataforma que deixasse o implante suspenso e que os líquidos só banhassem a superfície do implante e do componente protético. Isso aí foi um belo desafio, até chegarmos ao modelo ideal. E um modelo aceito cientificamente. E outra coisa, além de ser aceito cientificamente, que pudesse ser replicado. E aí a gente criou um modelozinho com a plataforma. E aí outra coisa que a gente fez, a gente pegou duas variáveis bacterianas que tem na boca do humano e que são as primeiras a colonizarem durante um processo patológico dente, que é o Streptococcus mutans. Só que esse Streptococcus mutans, o que ele adora? Açúcar. O lance dele é açúcar. Então ele se alimenta de açúcar. E aí a gente criou um líquido rico em sacarose. E aí as bactérias ferviam ali, né? Porque bactérias, enquanto ela tiver alimento, o crescimento dela é exponencial. Então a gente já sabia, por outros estudos, que tem uma curva de crescimento bacteriana. Então eu respeitava essa curva de crescimento, até formar uma colônia em torno do componente protético e implante. formando uma interface. Formando uma interface. E aí é muito importante a gente lembrar que isso também acontece na boca. Isso acontece na boca. E a gente tem que lembrar também a importância da higienização bucal. Porque em menos de 2 horas, pós ingestão de açúcares, você tem a formação desse biofilme na boca. E aí vem pessoas que falam, mas assim, olha, é até engraçado. Algumas pessoas falam, Alexandre, eu devo escovar os dentes? Rapaz, se você sabe que vai ter formação de placas bacterianas através da ingestão de açúcares, então você tem que escovar. Aí uma outra coisa engraçada, Wagner, que acontece muito comigo. Frutas cítricas. Tem que escovar também. Wagner, qualquer coisa que altere algumas características bucais. Entendeu? E aí fica... por exemplo, muita gente pergunta para mim assim, Alexandre, eu posso dar uma bala para tua filha? Eu falo, claro, ela não é doente, ela gosta de doce. Ah, mas você deixa? Ué, porque a minha filha não pode ingerir doce? Ah, mas você não é dentista? Eu sou dentista, mas a menina gosta de doce. Você pode dar doce, pode dar chocolate, só que ela tem que escovar os dentes. Só isso. Então, essa é a diferença de como você enxerga isso. E aí, Alexandre, quem tem um implante na boca tem que manter essa higienização? A mesma higienização de dente comum. Por que se forma esse interface que eu criei? Que vai ter a formação do biofilme. Que vai formar o necessariamente. biofilme. Necessariamente. E o biofilme, que popularmente é chamado de placa bacteriana, ele inicialmente é removido fácil. Mas só tem um jeito de remover ele. Remoção mecânica. Remoção mecânica. Alexandre, enxugatório bucal remove biofilme? Não. O que ele faz? Um enxugatório bucal reduz população bacteriana. Mas biofilme,
ele já solidificado na forma de um tártaro, só sai com remoção mecânica. Como é que eu tiro, Alexandre, uma placa bacteriana? Eu tiro com a remoção mecânica de uma escova. Como é que eu tiro um tártaro dentário? Remoção mecânica com instrumentos. Ah, mas Alexandre, os enxugatórios bucais prometem isso. Então, você não leu especificamente o que está escrito lá. Ele fala que reduz, não remove. Isso mesmo. É diferente a palavra reduzir É uma coisa. e outra coisa é remover. Aí ele fala assim, ó, Sensacional. reduz a formação de placa bacteriana. Indústria. E aí Mas é verdade. o cara fala... Aí tem uns enxugatórios bucais hoje que são à base de óleos essenciais. E o óleo essencial, ele só se dissolve em álcool. Ele não se dissolve em água. Então, o cara coloca álcool com óleo e faz o... Aí, quando você faz o bochecho com aquilo, você está bochechando com o quê? Com álcool. Aí dá uma queimada na boca. Aí o cara fala, quanto mais queimar, mais remove. Não, gente. Tem nada disso. Doutor, muita gente lá no consultório. O bochecho tanto que até queima a minha boca. Mas não serve de nada, você fez bochecho com álcool. Entendeu como é que é a coisa? O paciente tem essa ideia que por estar queimando a boca dele, o produto é mais potente, mas não existe isso. Nada substitui a escova. Nada. E outra pergunta que me fazem. Alexandre, tem creme dental mais eficiente, menos eficiente, melhor? Veja bem. O que é um creme dental? É uma pasta polidora para diminuir o atrito mecânico da escova e ficar mais suave. Ponto. Mas, Alexandre, tem uns cremes dentais que prometem tanta coisa. Então, sempre está escrito o que da propaganda? Redução. Nunca eliminação. E se ele está escrito eliminar, aí você tem que ver o que ele está eliminando. Entendeu? Por isso, Wagner, são pequenas palavras que as pessoas não entendem, que chegam às vezes no consultório me questionando. Aí o que eu falo, olha, você tem que investir em uma boa escova. Mas, Alexandre, qual a boa escova? Uma outra pergunta que me fazem. Vou falar que tem cerdas macias. O que torna uma escova cara não é a cerda, é o cabo. Aí eu falo, olha, você vai comprar uma escova com cerdas macias, barata, porque você não vai ter dó de jogar fora. Aí você troca todo mês. Porque se você compra uma escova de R$50, você vai querer usar ela ad eternum. Então é melhor usar comprar uma de R$5. Não é isso que acontece? É verdade, indiscutível. É isso que acontece. Aí o pessoal acha que o cabo não vai fazer a ação mecânica. Então eu até brinco com os pacientes. Qual a escova que você usa, Alexandre? A mais barata. Com cerdas macias. Com cerdas macias. Que eu vou lá, compro e não tenho dó de jogar fora. A cada 20 dias, 30 dias, jogo fora. Acabou. Não tem problema nenhum. Quantas escovas você tem? Tem um monte. Chega, visita lá em casa, eu dou, leva. Escova aí. Então, é bem simples. Bem simples. Por quê? Porque na tese eu mostro que esse biofilme é feito, Wagner, em menos de 2 horas, cara. E vem a importância de você remover ele. Mas aí, eu também mostro na tese... Eu vejo a questão da infiltração que você fala. Que entre o componente hipotético e a superfície do implante, tem um espaço. E por menor que ele seja, é maior do que uma bactéria. Porque uma bactéria gira em torno de micrômetros.
micrômetros é muito pequeno. Então, a bactéria infiltra ali mesmo. Então, eu provei nessa tese que alguns modelos dificultam, mas não impedem. Então, vem a importância de quê? De você reduzir a perda de implantes, usando componentes que dificultem a migração bacteriana. E outra coisa que a gente não pode esquecer, que todos esses modelos de implantes, eles são desmontáveis. Então, você tem que, a cada 6 meses, ir no dentista, o dentista desmontar um implante e higienizar dentro, para tirar esse biofilme ali formado. Entendeu? Porque muito gente coloca o implante e nunca mais aparece no dentista. Nunca mais aparece no dentista. Aí você tem um dano estrutural da estrutura óssea e do tecido gengival mole. Que irá ocorrer necessariamente. Vai ocorrer necessariamente. Vai ocorrer. Putz, Alexandre, mas mas se você tem um lugar que a gente chama de nicho para a formação do biofilme, vai ser formado. Então, além de você manter uma higienização diária, você tem que ter certos períodos que você vá ao dentista para ele desmontar e fazer a higienização interna do implante. E essa higienização é muito importante. E hoje, né, eles já lançaram alguns materiais, né, que são pastas, que você coloca nessa superfície para diminuir ainda mais a possibilidade de formação de biofilmes, porque elas têm efeito bactericida. Isso é muito importante. É muito importante porque quando a gente vê isso, vai depender do sucesso ou não do sistema que você colocou. Então, às vezes, a gente fala assim, ó, eu tive sucesso pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, durante anos. Mas depois de 5 anos, o paciente perdeu o implante. Por que ele perdeu? Porque formou um processo inflamatório que foi destruindo o osso que segurava o implante, até o implante soltar. Putz, Alexandre, acontece isso? Acontece muito, muito, muito. Porque muitas pessoas pensam que por estar com o implante não vai ter mais problema. E esquecem do que tem que ser feito. As obturações seguem o mesmo O processo. mesmo padrão. Wagner, não tem material ótimo. Porque imagina, você vai estar dando um dente e você vai estar colocando uma superfície. Você diminui essa infiltração com materiais e com técnicas. Diminui. Mas não evita 100%. Por isso que tem que passar por avaliações constantes. Por quê? Por exemplo, hoje o pessoal faz muitas restaurações estéticas, são com materiais da mesma cor do dente. Só que essas restaurações, elas são fotoativadas. A gente coloca a luz em um certo comprimento de onda e o material endurece. Mas só quando isso ocorre, ele contrai. À medida que ele contrai, vai aumentando a infiltração. Entendeu? Mas aí a gente tem técnicas para diminuir isso. Através de condicionamento ácido, através de adesivos, que diminui. Mas aí você precisa ficar fazendo rotinas periódicas do dentista para ser avaliado. Entendeu? Entendi. Antigamente, a gente usava um material que a gente chamava amálgama. Que os pacientes falam, restauração prateada. Mas, na verdade, ali é uma composição de materiais minerais, de ferro. É uma composição, não é um material só. Né? Só que ele, em alguns casos, ele penetrava nos canalículos dentinários e fazia uma imbricação e diminuía a infiltração.
mas em compensação deixava o dente acinzentado. Então, ficava feio, porque deixava o esmalte dentário cinza. E aí a gente veio evoluindo com os materiais resinosos, que são as resinas fotopolimerizáveis. Hoje você tem resina que quase não contrai. Mas isso é uma evolução que veio se fazendo. Hoje você tem coisas estéticas bem elaboradas, que diminuem bastante filtração, mas que não eliminam 100%. Então vai depender da técnica que você usou, das condições que você trabalhou, para você minimizar isso, se você seguiu a técnica correta. Então vem uma outra coisa que a gente influencia nossos alunos, é o seguinte: formação continuada. Porque hoje a gente vê muito pessoas que não têm formação continuada e ficam fazendo procedimentos. E aí você vê as aberrações. Por exemplo, pessoas que compram cursos online, nem vê as videoaulas e já começa a praticar no paciente. Fato. Nem vê. Eu falo mesmo que hoje a área estética vende muito. Vende, Wagner. Isso daí eu não tenho dúvida, vende. Mas vem um outro lado, que você está mexendo com estética e beleza. Mexer com estética e beleza é complicadíssimo. Porque você tem que satisfazer o outro, o imaginário do outro. E outra coisa, o cara saiu do teu consultório, ele vai mostrar para todo mundo o que ele fez. E todo mundo vai emitir sua opinião. E aí, às vezes, ele vê um sorriso perfeito de um artista Y na televisão, ele quer igual. E às vezes não sai. Outra coisa, será que a técnica e o material que você está usando, você domina? Será que é um material para aquela situação? Então, hoje eu vejo muito harmonização facial. Eu vejo muito uso de produtos. Só que você tem que lembrar que tudo isso é químico. Por exemplo, eu atendi uma paciente lá no consultório, que ela fez o preenchimento labial quando se iniciou isso. E ela usou um material que o organismo não absorveu. E aí o que aconteceu? Formou uma bolha no lábio dela. Então, para tirar aquele material, eu tenho que saber primeiro onde o material infiltrou, para eu poder tirar ele todo. E outra coisa, para tirar, ela fica com defeito. Então, além de tudo, para remover o material que estava inflamando, eu tenho que devolver a estética para o lábio dela. Então, são dois problemas. Entendeu como é que funciona a coisa? Que a gente tem que lembrar de tudo isso. Porque, às vezes, o paciente, no ímpeto de querer fazer, tem contraindicações e o profissional, para adquirir dinheiro, faz. E aí não respeitou o protocolo de contraindicações. Outra coisa que eu vejo, muitos profissionais imperitos. Quer dizer, o cara não está habilitado para fazer aquilo que faz. E aí é onde vem um monte de problema que hoje a gente vê sempre divulgando, pessoas que morrem durante procedimentos. Ou que ficam com sequelas permanentes durante procedimentos. Você vê, por exemplo, pessoas que perdem asa do nariz, por exemplo, pedaços do nariz, pedaços dos lábios. Por quê? Foi feito com uma pessoa imperita, que ela fez uma produção cinematográfica na clínica dela e usa pessoas que... Um Instagram perfeito, como já foi dito. Mídias sociais perfeitas. Ela mesmo passa pelo um lifting visual, E aí você vê que o profissional, quando você encontra o profissional, não bate com as fotos dele de Instagram. Você fala, não, esse cara foi montado na imagem dele. E aí, hoje está se acontecendo isso. Hoje eu vejo também, Wagner,
que o terço médio da face, quem está habilitado a mexer no terço médio da face, que vem daqui até aqui, o dentista. Não tem outra pessoa mais habilitada. Não tem. Por quê? A gente estuda anatomia facial profundamente. Porque aqui na face não só tem estrutura mole. Você tem tecido duro, tem nervo, tem vasos sanguíneos, tem irrigação, tem tudo ali. Então, quem é o profissional mais habilitado para trabalhar no terço médio da face? Dentista. Mas hoje, por forças políticas, tem diversos profissionais autorizados a atuar aonde? No terço médio da face. Quem seriam, por exemplo? Por exemplo, você tem vários esteticistas fazendo isso. Só que para eu me formar dentista, eu estudei 1 ano e meio de anatomia da face. Um esteticista, às vezes, que está mexendo com isso, ele não teve nenhuma carga horária de 15 horas de anatomia. Ele nunca dessecou para ver as estruturas que estão por ali. E quem autorizou isso? Conselho Regional. Por força política. Entendeu? Como é que é a coisa? Então hoje, você tem vários profissionais, por exemplo, da área de farmácia, da área de biomedicina, da área de estética, todos mexendo no terço médio da face. Não vou dizer para você que todos esses profissionais são peritos, mas quando você vai escolher um profissional desse, você tem que saber muito bem onde é a formação dele para ele chegar e ter uma boa atuação naquela área. Entendeu? Se ele está habilitado ou se não. Porque eu também não vou ser leviano e falar, Alexandre, sem ser dentista é ruim. Não, tem cara bom, que estudou, se fez cursos bons, mas hoje se vende de tudo. Se vende de tudo. Né? Você tem cara que abre uma clínica de estética e ele tem um diploma de graduação e ele fez o curso modular, online, sem nenhuma aula prática, sem nunca ter tocado num paciente, sem nunca ter manipulado o produto e já aplicando nos pacientes. E aí a gente vê que os jornais televisivos que vendem notícias ruins, notícias desastrosas, é o que mais passa isso daí. Olha, na clínica de estética tal morreu, na clínica de estética fez um procedimento assim, o paciente ficou com deformidade permanente, e assim vai. Mas tudo isso é o quê? Falta de perícia no que está fazendo, de entender o que está fazendo, de ter estudos profundos. Né? Porque, por exemplo, para desenvolver uma tese que nem essa, Wagner, é 2 anos de estudo. Pelo menos. 2 anos você frequentando um laboratório e fazendo simulações. Fazer simulações, sabe, Wagner? Extremamente, assim, você leva um tempo. Isso que já teve estudos prévios. Quer dizer, eu já sabia que, por exemplo, Streptococcus mutans adora meio de cultura de sacarose, mas foi outra pessoa que estudou isso. Então, se você for ver tudo que foi estudado para chegar nisso, é muito tempo. Aí, como vê uma pessoa que não tem habilidade, nunca estudou profundamente e se habilita? Aí é um questionamento. Aí você fala para mim, Alexandre, como é que eu sei que o profissional é habilitado ou não? Né? Primeiro, ver se ele está registrado no conselho regional dele. Segundo, no conselho regional, ele tem que estar habilitado a fazer aquilo. Então, ele tem inscrição no conselho regional, ele tem especialização? Não tem. Opa. Então quer dizer que não está batendo. Não está batendo a coisa. Porque se no conselho não tem um registro dele de especialista, e aí? Vou confiar nesse cara ou não? Outra coisa, qual o histórico dele de casos? O tanto que ele já fez para provar que ele está habilitado a fazer aquilo. Que isso é tudo formação da pessoa.
Agora, uma coisa que eu falo sempre. Se você vai num lugar barato demais, você tem certeza que não é bom. Agora, não significa dizer que o caro é bom também. Deu para entender? Sim, sim. Porque às vezes o cara te vende um combo de coisas menos o afim, que é a destreza manual dele, né? Mas aí vai a diferença entre profissionais. Mas vejo também que tem muita gente desabilitada fazendo coisa por aí. Eu fico imaginando isso no Brasil, quanta coisa não acontece que não chega nem nessa imprensa marrom que vive de desgraças, vive de tragédias. Eu fico imaginando, rapaz. E outra coisa que eu noto também, Wagner, vem um negócio que me assusta um pouco, que as pessoas pedem o imediatismo. Então você vê várias propagandas na televisão, ó, venha hoje que você sai novo. Não existe isso. Não existe. Se o cara nem estudou o caso para ver qual o melhor caminho a ser tomado, como é que pode ter sucesso? Então, às vezes eu falo mesmo ao meu paciente, ó, tem um pouco de paciência, que você não está vindo no supermercado comprar um produto. Porque às vezes o cara vai na clínica e acha que vai comprar um produto. Não, filho, você está vindo tratar da sua saúde. Eu primeiro tenho que estudar seu caso, ver qual o melhor caminho para você. Porque aqui eu não estou te vendendo um pacote de biscoito que já está na prateleira. Eu estou te vendendo saúde, estou te oferecendo saúde. E às vezes as pessoas também não entendem isso. As pessoas não entendem isso. E aí aparece tudo no consultório, Wagner. Aparece pessoas querendo tempo, né, que você faça rápido. Tem pessoas que querem ficar igual o artista da televisão, também. Cada ser humano é um ser humano. Não dá para replicar a mesma coisa em todos. Hoje eu brinco até, né? Que teve um jogador de futebol inglês, né, brasileiro, que joga na Inglaterra, jogava no Liverpool, agora está na Arábia, Firmino. Firmino, ele fez o que a gente chama de laminados nos dentes. E os dentes dele ficou tudo quadradinho e bem branco. Aí eu falo que parece que ele colou um house branco nos dentes, né? Que é aquele negócio bem quadradinho. E aquilo se replica. Hoje você vê muita gente na rua com o sorriso do Firmino. Que, na minha opinião, isso é opinião pessoal minha, você tira a característica do ser humano. Porque o dente tem que ter harmonização com o seu rosto. E eu falo para todos os meus pacientes, olha, nunca faça alguma coisa na boca, que a tua boca chegue primeiro do que você. Isso acontece muito, e as pessoas acham bonito. Mas por que alguns televisivos estão usando? Que tira a característica dentária da pessoa, sim. Mas tem paciente que adora isso daí. Adora. Poderia-se dizer um caráter até mutilatório da Na identidade. verdade, você, para fazer isso, você corta o dente. Você desgasta o dente. Que loucura. E você cai nesse mesmo problema de infiltração na interface dente-material. E você tem que ficar passando por avaliações constantes para ver se não está dando infiltração. Entendeu como é que é a coisa? Aí eu falo para todos os pacientes. Tem paciente que chega lá no consultório, doutor, eu quero meu dente branco. Aí eu vou até citar um caso de uma menina. Ela chegou no consultório e falou assim, ó, doutor, eu quero clarear meus dentes, quero eles extremamente brancos. Eu falei, ok, vamos fazer. Aí fizemos o clareamento. Aí ela falou para mim assim, doutor, meu dente não tá branco. Eu falei, então, tá branco. Mas a sua pele é branca. Então, o branco com branco não dá contraste. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Você vai passar um batom vermelho e vai passar um pouco de pó na sua bochecha
para ficar mais rosadinha. Então vá lá no banheiro e faça isso. E agora volte aqui. Tá vendo como seu dente clareou? Porque são contrastes de luz. Então aí todo mundo fala assim, ó, Alexandre, a raça negra tem um dente mais branco? Não! O que acontece? A pele negra dá o contraste com o dente branco. Aí parece que é mais branca ainda, entendeu? Aí, aí as pessoas... Contraste. É o contraste. Aí a pessoa, para atingir o branco total, aí ele quer que coloque uma placa, que é um laminado de porcelana extremamente branco. Aí fica essas coisas que você está vendo por aí. E dentaduras, vai, já que estamos nisso. Então, Qual é a tragédia da dentadura? o que eu noto, né? Infelizmente, no Brasil, é um país multilatório, né? Hoje, isso já é estudo, já 90% dos adultos têm perda dentária. Perda dentária. 90% dos adultos têm alguma perda dentária. E quem usa a dentadura total teve perda de todos os dentes. Primeira coisa que a gente avalia, nisso ele perde 50% da força mastigatória. 50%, Wagner, é muito, cara. Nossa, muita coisa. Então quer dizer que o cara, ele tem uma dificuldade imensa em mastigar. E muita coisa ele deglute sem fazer a mastigação necessária. E que gera problemas estomacais. Outra coisa importante, quem usa uma prótese total, ele perde 90% do sabor dos alimentos. Porque boa parte da área da boca é coberta por resina. Então, por exemplo, uma prótese superior, ele praticamente cobre todo o palato dele. E aí ele perde boa parte dos sabores da boca. Aí eu até brinco com os pacientes, né? Quem usa dentadura, uma prótese total, perde a graça de tomar Coca-Cola. Porque o que é gostoso na Coca-Cola? Você sentia as bolinhas, né? Isso. E e aí ele perde isso daí. Mas, infelizmente, nós moramos em um país que a maioria da população não tem condições financeiras para frequentar dentista desde pequeno. Isso é um problema socioeconômico profundo no país. Outra coisa também, o acesso a dentista não é todos que têm. Outra coisa que eu vejo, a grande massa, a gente fala assim, ó, que o Brasil é um dos países que tem mais dentistas no mundo. Mas a grande massa dos dentistas estão nas capitais litorâneas. Não estão nos interiores. Como tudo, né, Wagner? Como Médico, tudo. Como tudo. advogado, tá Como tudo. tudo. Então a gente se concentra em algumas grandes cidades. Por exemplo, São Paulo é o atrativo da América do Sul. É o atrativo, Wagner. Indiscutível. Eu falo assim, ó, eu estava até conversando com uns amigos ontem, que São Paulo é ótimo, porque é um lugar, é o farol da América do Sul. É o farol da América do Sul, que atrai todo mundo. Você não faz o tanto de feiras de tecnologia. Onde é? São Paulo. Onde estão as inovações da ciência? São Paulo. Onde estão as melhores universidades? São Paulo. Tudo se conflui para São Paulo. E aí você tem uma imensa chegada de profissionais aqui, de diversas categorias. Mas que São Paulo atrai ainda muita gente para cá. E tem infraestrutura para tudo isso. Tem infraestrutura, tem ótimas escolas. Isso atrai. Foi o que me atraiu, né, a migrar quando acabei a graduação em Recife para São Paulo. A mim também. Eu saí do Paraná, terminei a graduação e vim para cá. Mesma história. É a mesma história. Mesma história. Queria estudar nas melhores escolas. São Paulo. E assim, né? Eu falo que São Paulo tem um magnetismo, que qual a ideia de quando eu saí de Recife e você do Paraná? Era voltar, né?
Aí foi ficando, foi ficando Ah, amarrado, desenvolveu toda a carreira aqui e ficou. Ficou. acabou. E é uma cidade que tem network, é uma cidade que tem, você faz links com um monte de coisa. Vi de nós aqui. É, Olha, né? A gente está em grandes centros universitários. sim. E aí fica as trocas, que você não quer largar isso também. E aí não sei qual tipo de incentivo que o governo teria que fazer para atrair ou formar grandes centros, investisse pesado nos estados mais interioranos, né? Por exemplo, eu fui no centro-oeste do país, né? Wagner, eu falo economicamente, o centro-oeste é milionário, Sim, sim, por causa do agronegócio, sim. mas ainda não tem a infraestrutura, não tem o número de profissionais necessário. Aí fica aquele embate, vou, não vou fazer o que lá? Ah, mas toda vez que for para buscar tecnologia, eu tenho que vir para São Paulo. Se for para estudar, tem que vir para São Paulo. E aí fica o negócio, né? Não sei o que o governo deve fazer para estimular a formação de centros nesses lugares, que atrairia profissionais para lá, ou início de carreira. Não sei se o governo deveria formar nesses lugares grandes centros de tecnologia, que seria uma solução. Seria uma solução. Trazer centro de tecnologia para esses lugares. Sim. Né, e desenvolver o lugar com infraestrutura médico-hospitalar. Que também não adianta você é um grande profissional que você se desloca para lá. Aí chega lá, você não tem uma infraestrutura hospitalar. E se alguém da tua família ficar doente? Contar um caso aqui. Fui chamado para trabalhar no interior do Pará, numa cidade chamada Umuará. Tava um amigo meu lá. Falou, Alexandre, você não quer vir morar aqui? Falei, rapaz, o que eu vou fazer aí? No quilômetro 400 da Transamazônica. Para você chegar na cidade, era uma semana, Wagner, na Transamazônica. Uma semana para rodar 400 quilômetros. Hum. Só barro. Aí eu falei, o nome dele era Humberto, eu chamava ele de Beto. Eu falei, ô Beto, e se a minha mulher estiver grávida? Tem médica aí? Ah, só tem uma médica, clínica geral. Eu falei, mas Beto, e se ela tiver um nenê, como é que faz? Ah, tem a parteira. E se não der certo com a parteira? Aí fala, você pega um teco-teco e vai para Belém. Eu falei, mas Beto, vai atravessar a selva. E se cair esse teco-teco no meio do caminho? Aí eu falei, qual a outra opção? Ir de barco. Hum. Mais de uma semana num barco. Sem infraestrutura nenhuma. Como é que você vai para um lugar desse? E o que ele foi fazer lá? Então, ele era protético. Abriu um Hum. laboratório de prótese lá. Aí tava faltando quem? O dentista. Ele queria que eu fosse. Ele falou, não, vem Alexandre que a gente vai ficar milionário aqui. Eu falei, Beto, pensa bem, Beto. Eu tenho mulher, quero ter filho, na época, né? É. Quero ter filho. Como é que eu vou morar numa cidade sem infraestrutura? E é isso que acontece nos interiores do Brasil. Eu tive uma outra pessoa que eu vi. Acontece com o direito isso. O pessoal também não quer ir. Não, e eu tive uma outra pessoa, médico, idealista, um cara com uma formação boa, mas maravilhoso, cara bom, top de linha, idealista, foi para o Pará. Aí foi trabalhar numa prefeitura bem remunerado, bem Eles remunerado. são bem remunerados. Só que qual o problema? Cadê a infraestrutura? Não tinha um radiologista. Wagner, meu, um médico sem um radiologista do lado. Não tem um ultrassom, não tem um raio-x comum, não tem nada. Aí ele falou, nem exames laboratoriais, eu não tenho um laboratório aqui 24 horas. Ele falou, não tem infraestrutura nenhuma. Eu fico fazendo aquela medicina empírica, sem grandes profundidades. Século XIX. E aí eu tenho que ficar mandando o pessoal daqui para as capitais.
E aí, por quê? A gente tem que repensar esse modelo nosso. Agora, também a gente tem que admitir, Wagner, que é um país, né, de dimensões continentais, cara. A gente é um país gigante, Somos. país gigante, que tem problemas estruturais, sim, graves, como esse que a gente está discutindo aqui, né? Que é muito importante. Mas o que é legal, que a gente tem um tipo da minha tese, como essa, tem outras teses que discutem isso, para a gente, como sociedade, evoluir e tentar buscar soluções. Que eu acho que é um grande papel da ciência, é esse, buscar respostas para a sociedade em todas as áreas. Em todas as áreas. Isso é completude. Por exemplo, eu na minha área de saúde, mas tem um cara na área de socioantropologia que vai fazer outra coisa, que vai estudar crescimento populacional, como a diversidade populacional. Isso é muito bom, é ciência. Agora, eu vou te falar uma coisa. É, este programa, pelo objeto dele, ele é único no Brasil. Agora, precisaria ser único? Olha as contradições em que nós vivemos. É. E isso partindo-se de São Paulo, que é, como você disse, é o coração da América Latina. Não adianta dizer outra coisa. E eu vejo, Agora, Wagner, imagine o resto. e aí eu vejo que é uma coisa para a gente lamentar, que hoje você tem jornalistas dando receita médica e discutindo, feito fosse médico. Discutindo, falando que, olha, você deve tomar tal remédio. A gente viu isso muito na pandemia. O cara falando, olha, toma cloroquina que é bom. Aí vinha um outro, um político, não tinha nada a ver, gravando um vídeo. Eu tenho cloroquina, eu tenho. Aí, Wagner, isso daí é loucura. Isso é loucura. E aí a gente tem a grande opinião pública sendo formada por isso. Que é lamentável. Que é lamentável. Em vez de procurar, por exemplo, esse podcast que você criou. Está discutindo teses. Não vou falar para você, Wagner, a minha resposta final. A minha é mais um pedacinho do quebra-cabeça, da evolução da ciência. A ciência é evolução. Por exemplo, eu converso muito isso. Aí, na época da pandemia, quem não sabe nada, fala assim, mas a vacina do Covid foi criada muito rápido. Eu falo, querido, você tem ideia que faz mais de 100 anos que foi criada a vacina? Então faz mais de 100 anos que a gente domina vacinas. E a gente foi criando metodologias para vacina. Então você acha que foi criada rápido a vacina do Covid? Eu já não acho que não. Porque pegaram todos os estudos e houve um esforço mundial para chegar nisso. Um esforço mundial para se chegar a uma vacina. Agora, você vê hoje, por exemplo, em vez de você buscar programas com bases científicas, aí às vezes você vê programas divulgando que vacina faz mal. Inclusive, tem programas que falam que vacina é veneno. Loucura. Um Loucura. absurdo total. E hoje, Wagner, uma coisa que uma corrente de pessoas tem, eles querem falar que ciência não serve para nada. Que ciência... eu comecei aqui falando para você, Wagner, você já pensou que o estudo de implantes vem desde a época do Egito? Então você vai falar, não, Alexandre, implante surgiu agora. Que nada, Wagner. Está nessa complexidade que está hoje, de sucesso, porque vem caras estudando isso há milênios.
ao vendo materiais, vendo técnicas cirúrgicas. Aí chega em um ponto que nessa minha tese que discute, como minimizar perdas. Como minimizar, né? E isso é completude da ciência. Que o importante de um programa como esse, que discute teses, é você chegar ao ponto de falar, completude da ciência. O que a ciência está me completando, né? E trazendo para o grande público o quanto é importante a ciência, em todas as áreas. Na área de saúde, na área do direito, na área da engenharia. O quanto é importante isso. Poxa vida, aí vem uma corrente hoje querendo destruir tudo. Querendo destruir a vida acadêmica. Hoje tem uma forte corrente. Aí eu vou usar, para a gente finalizar, uma fala do Nelson Rodrigues, que eu adoro o Nelson Rodrigues. Ele fala o seguinte, que o mundo será dominado pelos idiotas. Não porque eles vão ficar inteligentes, porque eles vão crescer muito em número. Então, hoje a gente tem um grande número de idiotas. Querido, obrigado pela oportunidade. Não, mas mais um pouco. Então, concluindo, dentro do estabelecimento de uma metodologia, que os implantes que, pelos seus estudos, se mostraram mais apropriados foram os hexágonos, tanto os internos quanto os externos, ao passo que os de cone Morse se mostraram mais refratários e mais sujeitos à infiltração e à contaminação. E à perda do implante. É isso. O que a gente avaliou? Que nesse modelo que a gente criou, de estudo experimental, veja bem, Não, eu vi, fantástico nesse o que modelo, você fez, fantástico. Pelo designer da plataforma do Cone Morse, que é assim, as bactérias infiltram mais. Que já é diferente, por exemplo, do hexágono externo, que é assim e assim. Então a bactéria teria que fazer esse movimento. E no hexágono interno ela faz isso e isso. Entendeu? Então, no Cone Morse tem uma maior facilidade. Mas o Cone Morse apresenta outras vantagens, né? Ele tem essa desvantagem, mas tem a vantagem de dissipar melhor a força de mastigação. Então... Ou seja, ele estressa menos aquela camada que serve de pilar. Exato. É isso. É isso. E a osteointegração do Cone Morse com o osso é maior. Então, aí é o que eu falo para você, olha, cada caso é um caso. É um caso. E tem que, além do critério experimental que a gente fez, você tem um critério clínico, que é o que você observa no paciente. Agora, nenhum deles você pode abrir mão de fazer visita periódica no dentista para fazer a limpeza interna. E você, dentro dessa toda a sua vasta experiência, seu vasto conhecimento, no seu dia a dia, você faz estudos de caso? Faço. Esse paciente, aquele paciente. O que acontece, Wagner? A gente tem usado os 3 modelos de implantes. O que a gente nota... Quem decide isso? É um critério de... É o dentista ou é o paciente? Não, é o dentista que decide isso. Por que critério? Qual critério que você vai usar? Região que você vai usar, que você vai colocar o implante. O tipo de prótese que você vai colocar depois. Porque tem angulações diferentes, que aí você vai usar modelos diferentes. Entendeu como é que é a coisa? Entendi. Aí tem paciente que vai optar, o paciente usa uma dentadura total e vai colocar um protocolo, aí a gente usa um modelo. E assim a gente vai variando o modelo conforme o caso que a gente tem. Mas todos apresentam infiltração.
Por conta dessas microfendas, Microfendas. você aponta isso. Aponto isso, porque não tem superfície de contato perfeita. Porque a bactéria é micrômetro, a gente tem que lembrar disso. Então, todos têm que passar por descontaminação contínua, que é você incentivar o paciente a ter uma boa higienização e a cada 6 meses ele voltar. O que pressupõe toda uma base educacional, toda uma base profilática que talvez ele não teve acesso. É Complicado. Complicado. E outra coisa que eu falo para os meus pacientes, o investimento para você fazer um implante é alto, né? O investimento. Então, o investimento da manutenção é muito baixo. Então, faça Você estaria em quanto aproximadamente? Eu não sei. Lógico, cada caso é um caso, depende da variedade, a quantidade. Vamos colocar uma média de um implante unitário. Você vai Isso. gastar 4, 5 mil hoje. Não é acessível. Não é acessível para a maioria da população. SUS cobre isso? Não cobre. Não cobre. Então, é uma pena. Mas, por quê? Porque tem um custo operacional. E os materiais são caros? São caros. São importados? Não, tem fabricação nacional. Mas qual o problema? Por exemplo, hoje um motor cirúrgico custa de 10 a 20 mil, depende do modelo. O motor cirúrgico, você tem que ter um motor cirúrgico. É barato. Aí depois você tem que ter as brocas cirúrgicas. Você não compra uma broca, você tem que comprar um kit. Que custa em Diamante. média... Não, é titânio. Titânio também? Titânio também. E aí custa em média 10 mil reais um kit. Então, quer dizer... Quanto tempo de utilização? Então, aí vai depender... Vida útil. Aí a gente coloca em número de implantes. Entendeu? Não é tempo, é número. Aí você fala, Alexandre, fiz 100 implantes, preciso trocar a fresta. Entendeu? E aí vai. Aí vai tendo um custo operacional. E aí, para o SUS contemplar isso, aí seria inegociável isso aí. Não? Em termos de saúde popular, não tem como. Não tem como. E os planos? Os planos, a maioria não cobrem. Porque um plano dentário, para cobrir isso, ele tem que te cobrar alto. E o que eu notei hoje, Wagner, que a maioria dos planos odontológicos é um plus do plano médico. E aí não fecha a conta. Aí, por exemplo, eu vejo convênios dentários que eles cobram R$30 se você tiver um médico. Mas não fecha. Como é que você quer ter saúde bucal pagando R$30 por mês? Não existe isso. Entendeu como é que é? E aí cai em uma retórica que está ocorrendo hoje, que a maioria dos bons profissionais não atendem mais convênio. Porque o convênio não cobra um monte de coisa. E ocupa o espaço, ocupa o tempo. Isso. Entendeu? E aí é complicado. Uma coisa que a gente tem, que saúde, eu até brinco. Saúde é cara? Não. Porque é o que te mantém vivo. Simples assim. Aí eu vejo, por exemplo, um cara que tem um gasto excessivo com o carro e ele não acha caro. E com a saúde ele acha caro. É isso. Entendeu? É isso. Mas o que te mantém vivo? A tua saúde, não é o teu carro. O teu carro, pelo contrário, pode te matar, né? Pode. E vemos isso todos os dias. Vemos isso todo dia, entendeu? Aí, às vezes, o cara valoriza o que não é para ser valorizado. Aí eu falo, olha, todo investimento na área de saúde não é o quê? Caro. Doutor Alexandre, muito obrigado. Olha, fantástico. Aguardamos a publicação do seu trabalho e vamos falar daí do Instituto Cálice, que merece um tratamento todo especial. E aqui nós teremos isso e Vossa Excelência terá isso. Meu muito obrigado. Obrigado, Wagner, pelo convite. Obrigado aos telespectadores.